Os herbicidas hormonais ou auxinas sintéticas recebem esse nome pela similaridade estrutural com as auxinas naturais das plantas, que são substâncias que regulam o crescimento. O 2,4-D, por exemplo, foi o primeiro composto orgânico sintetizado pela indústria como herbicida seletivo, e é chamado de seletivo porque ele é capaz de exercer ação sobre uma classe de plantas e não exercer sobre outra. Subdoses de 2,4-D podem não ser suficientes para matar a planta. Isso causaria sintomas característicos, como o encarquilhamento das folhas e hastes em função do crescimento desordenado dos tecidos. A deriva física geralmente é responsável por esse tipo de situação. Também existe um mito de que o 2,4-D é volátil, o que não é verdade. As formulações atualmente utilizadas no Brasil não são voláteis. Para evitar a ocorrência de deriva, estratégias chamadas de TRD ou técnicas de redução de deriva devem ser utilizadas. As TRDs evitam que o herbicida aplicado atinja áreas não alvos, como culturas sensíveis, área de matas ou rios. Se observarmos essa figura, podemos ver como uma planta de tomate que não recebeu deriva de uma aplicação diferencia-se daquelas que receberam. Esse trabalho foi feito realizando uma aplicação próxima à planta, a uma distância de 12 metros, com vento na direção das mesmas. Nesta aplicação, não foram empregadas técnicas de redução de deriva. Já nesta outra figura, foram utilizadas técnicas de redução de deriva, e mesmo as plantas estando na mesma distância das anteriores, os sintomas observados foram muito menores. Dessa forma, podemos compreender por que deve-se utilizar as técnicas de redução de deriva, as quais serão vistas a seguir. A deriva depende fundamentalmente de 5 fatores. A técnica de aplicação escolhida, por exemplo, o tipo de ponta com seu correspondente espectro de gotas, a composição da cauda a ser aplicada, dependendo das formulações dos produtos, dos adjuvantes, da concentração dos mesmos na cauda, das condições meteorológicas no momento da aplicação, como umidade relativa, temperatura, velocidade média do vento, das condições operacionais utilizadas, como velocidade de deslocamento do pulverizador e altura da pulverização, bem como a pressão de trabalho, do tamanho da área, já que a deriva pode ser cumulativa quando depositada nas áreas de entorno da aplicação, e a deriva pode ser um problema por diferentes razões, como por exemplo, pode gerar danos às áreas suscetíveis, pode gerar doses dos defensivos menores do que a pretendida, o que pode reduzir a eficácia do tratamento, causando desperdício de produtos e dinheiro. E ainda a deriva pode colaborar para a seleção de espécies resistentes. Por gerar contaminação do ambiente, como poluição das águas, exposição das pessoas, da flora, da fauna, assim como o aparecimento de resíduos em lavouras vizinhas. Ao fazer aplicações de defensivos agrícolas, todas as precauções possíveis devem ser empregadas para não prejudicar a eficácia da aplicação. Entretanto, em certas circunstâncias, até mesmo a eficácia da aplicação deve ser colocada em segundo plano, quando o objetivo é tornar a aplicação segura. No caso de herbicidas hormonais, os sintomas gerados em culturas sensíveis são observados em doses muito pequenas. Por isso, a deriva do herbicida hormonal aparece de maneira muito mais clara do que para outros herbicidas. Porém, herbicidas hormonais não geram mais deriva ou não são mais voláteis em relação a outros defensivos agrícolas. Esse fato tem relação com a forma e as condições nas quais os defensivos são aplicados, e não por ser hormonal ou uma auxina sintética. As perdas dos ingredientes ativos no processo de aplicação são frequentes por processos físicos e químicos da cauda. As perdas químicas geralmente acontecem dentro do tanque de pulverização, estão associadas à qualidade da água e à interação entre produtos. Já a deriva é o desvio das gotas pulverizadas, fazendo com que estas não atinjam o alvo da aplicação, também conhecida como deriva física. Apesar do termo deriva ser utilizado de maneira geral, existem vários tipos de deriva. A endoderiva é a perda do produto dentro dos domínios da cultura.
por exemplo, escorrimento causado pelo excesso de calda ou gotas muito grandes, e a exuderiva é a perda do produto fora dos domínios da cultura. Por exemplo, gotas pequenas levadas por correntes de ar. E, finalmente, a evaporação resulta na perda de gotas pequenas em condições meteorológicas desfavoráveis, como baixa umidade e alta temperatura do ar. O tamanho das gotas está entre os principais fatores que influenciam a deriva, e seu ajuste é o de mais fácil controle pelo operador. Alguns componentes do pulverizador e da cauda de pulverização podem ser regulados para alterar o tamanho das gotas. A escolha da ponta, no entanto, é a técnica que mais tem influência, responsável por aproximadamente 70% da mudança no tamanho das gotas. O diâmetro das gotas é medido em micrômetros. Gotas com diâmetros menores do que 100 micrômetros, aproximadamente o diâmetro de um fio de cabelo humano, são considerados altamente suscetíveis à deriva, embora valores diferentes, variando entre 80 e 150 micrômetros, também seja utilizado como referência. Gotas pequenas desaceleram rapidamente, fazendo com que elas sejam mais propensas a serem carregadas para áreas mais longes pelo vento. E quanto menor é o tamanho de gotas e maior é o percentual do volume de gotas menores do que 100 micrômetros, maior é o risco de deriva. Condições de baixa umidade relativa do ar ou de alta temperatura causam evaporação mais rápida das gotas de pulverização e um maior potencial de deriva. Gotas menores, mais sujeitas à deriva e à evaporação, têm menos chance de serem depositadas na superfície do alvo do que gotas grandes. Já a velocidade e direção do vento são os fatores mais críticos para a deriva de defensivos. Danos severos causados por deriva podem ocorrer também com baixas velocidades de vento, especialmente em situações de inversão térmica e corrente convectiva. Inversões ocorrem principalmente nas manhãs frias e de céu limpo, sem nuvens, típica do inverno, onde o ar parado e a dinâmica da atmosfera podem impedir a deposição das gotas mais finas. Inclusive, nessas situações é comum observar uma fina camada de neblina logo acima do solo. No final da tarde, também é comum a ocorrência de inversões térmicas. Uma camada de ar frio e denso sob uma camada de ar mais quente e menos denso, geralmente associada à ausência de vento, compõe uma situação propensa para que as gotas finas fiquem em suspensão e sejam carregadas para fora da cultura depois que o vento voltar a ocorrer. Neste caso, é frequente a citação de casos de deriva para longas distâncias. De maneira análoga, nas tardes muito quentes é comum a formação de correntes de ar quente ascendente, as quais, na ausência do vento, também transportam gotas para longas distâncias, podendo causar grandes prejuízos por deriva. Por esta razão, é necessário priorizar as aplicações de defensivos agrícolas nos horários em que haja vento, no mínimo 3 km por hora, pois nessas condições a estabilidade da atmosfera é modificada, reduzindo o efeito desses fenômenos que dificultam a deposição das gotas mais finas. Não aplique defensivos durante condições de inversão térmica. A situação de inversão térmica pode ser identificada observando-se a fumaça a partir de um gerador de fumaça ou fogo ou monitorando com auxílio de estação meteorológica ou outros equipamentos. Por exemplo, o movimento da fumaça horizontalmente perto do solo é um indicativo de inversão térmica. As estratégias mais frequentemente utilizadas para a definição dos parâmetros operacionais das aplicações levam em conta a necessidade de atender às demandas frequentes daqueles que gerenciam os sistemas de aplicação. Essas demandas representam os maiores desafios da tecnologia de aplicação, os quais podem ser sintetizados a partir das necessidades de aumento da capacidade operacional. Para o aumento da capacidade operacional, vemos a diminuição do volume de cauda como a ação mais comum partindo do usuário, trazendo consigo ações secundárias como o aumento da velocidade de deslocamento, a altura elevada da barra de pulverização
e o aumento excessivo da pressão de trabalho, resultando na formação de gotas finas. Todas essas ações potencializam a formação ou o risco de deriva. Já o uso de alturas de barras, de acordo com o recomendado pelo fabricante, que está geralmente entre 35 e 75 centímetros, com o uso de gotas grossas, ideais para aplicação de herbicidas auxínicos, associada à utilização da velocidade correta, condições meteorológicas adequadas, eliminam o problema. Portanto, há necessidade do equilíbrio entre o desempenho e a segurança do processo de aplicação. É fundamental que esse equilíbrio seja mantido para que o sistema de produção permaneça sustentável.